Fala galera, beleza? Bem-vindo de volta ao canal falando de automobilismo e podcast. Nunca posso esquecer disso. Isso. Eu sou Adinael, meu tio Paulo, Estamos aí. e estamos aqui de volta para comentar sobre tudo que aconteceu no final de semana. Mas, antes de qualquer coisa, tá Famoso. naquela hora que todo mundo sabe e você que já sabe disso e não tocou, ó, vê aí embaixo aí, não. Se tem o botãozinho vermelho. Se tá vermelho, Isso. aperta ele. Inscreve. Inscreve. Aperta ele, deixa ele cinzinha, ativa os sininhos para você receber sempre que a gente mandar alguma coisa nova, porque novidades estão por vir. Já tivemos Isso. novidade essa semana, Todo dia tem uma novidade. entendeu? Então, se você gosta do canal, se você tem um amigo que gosta de automobilismo, de Se qualquer tá tipo de. passando, ó. Se estiver passando pelo canal, dá uma olhadinha, dá uma escrita aí que vale a pena. E compartilha aí com a galera, manda no WhatsApp, tem aí embaixo compartilhar. Você clica em compartilhar, vai aparecer o Manda. WhatsApp, manda pra galera inteira. Todo Ajuda mundo, nós aí. todo mundo que gosta de automobilismo, de qualquer tipo de corrida, até corrida de biga a gente comenta se quiser. Tá, tamo aí. Eu já sei que quebrou o carro de biga na curva 3, mas vamos embora. E vamos lá. E o Benhur ganhou de novo, né? Isso é inacreditável. O Benhur tá louco. E o carro do Benhur não é um nome diferente, é Mercedes. Mercedes, nossa assim o nome do carro do Benhur. Não tem mais ou menos. Acho que é Mercedes, entendeu? Ah. Mas esse final de semana tivemos um prato cheio, 3 tipos de corridas diferenciadas, uma bem chatinha por sinal, Como sempre é, né? uma mais ou menos e a outra legal. Então vamos começar pela de mais ou menos, que foi o GP de Mônaco de Fórmula E. É, que é uma corrida que é mais tradicional que bacana de assistir. Deve ser É. muito bom para quem tá lá, agora para quem assiste. Então, e esse ano não tinha quase ninguém lá, porque nem tinha poucas pessoas, acho que estava liberado para 20% da capacidade só. É isso, e só os moradores mesmo, né? Só você vê que nem aquele pessoal que fica de janela tava ali, né? Porque é complicado, né? É. Mas assim, foi uma corridinha sofrível para os brasileiros. Infelizmente, na classificação, o Sete Câmara bateu e largou em último. Quer E dizer, não tá dando sorte realmente, já não é a primeira corrida, hein? Nem e ele o, nem de graça, hein? não, e o pior é que foi a primeira corrida do trem de força novo da Penske, Dragon Penske, né? E a E temporada já tá quase na metade, né, Di? Porque começa bem antes, né? faltam. Já está quase. É, Praticamente na metade, porque agora a gente tem México, se eu não me engano, é México. Não digo que seja nessa sequência, tá? Mas eu sei é. que é México, Estados Unidos, Ah, França e Inglaterra. Ou seja, tem mais 8 corridas só. tá acabando. E infelizmente para o brasileiro acho que já deu 2, né? Ninguém mais chega a lugar nenhum, né? Muito difícil que a gente vai Tem que ser comentar. muita zebra, né? Muita zebra tem que dar, né? Muita zebra. Vamos comentar sobre os resultados, mas infelizmente para os brasileiros está cada vez pior mesmo. Vai Aí, ser aquela. Campeão vai ser aqueles das equipes que realmente já estão na ponta, né? Como sempre, né? exatamente, não vai mudar muito disso, porque o de graça, eu não sei, é aquilo que eu já tinha comentado anteriormente. Também não, eu não entendo também. Eu não sou fã de elétrica, você sabe disso. Sim, Mas você assiste ele correndo, não entendo o que acontece. Ele não pilota ruim, não é um piloto agressivo demais, tipo exagera numa pista, não. Mas ele não chega, não sei o que acontece. Não sei. ó, eu só errei. Em vez de França, coloca Alemanha que falta, tá? Mas, Então, mas qual que é... é a pista? É a Nürburgring? Não. não, não, Nürburgring não. não. Ó, agora É de tem rua.
É de rua. Só o único circuito que vai ter é em Puebla, no México, que é dia 20 de junho. Que Aí não é depois. Hermanos Rodrigues. Não, é Puebla, é um outro circuito, mas esse é circuito Certo, mesmo. Aí depois é certo. uma corrida só. Aí rodada dupla em Nova York, nas ruas de Nova York, em Em que julho. onde o Fórmula 1 também pode ser que comece a correr também, né? Em 2022, parece. Vamos ver. Se vai conseguir liberação. Eles estão falando que sim, mas não sei não. Eles que A assinaram para correr, né? Miami já tá liberado. Vamos ver se vai ter mais uma. Vamos ver. Aí depois vai para Londres, também rodada dupla, 24 e 25 de julho. E o campeonato termina em Berlim, no aeroporto de Hasselhoff, se eu não me engano, chama isso. É dentro do autódromo? Dentro do Dentro do aeroporto. aeroporto? É um Interessante. aeroporto desativado de Berlim, aonde foi o Entendeu? final da temporada passada, É como a 19 e Fórmula Indy 20. que corre naquele autódromo também, que é uma pista de pouso de avião, que é um barato, né? Exatamente, é o mesmo esquema. Então, Você sabe que falta visão total de pista, é um barato, né? Os pilotos dizem que é difícil pra caramba, porque não tem um ponto. Verdade. Você cria um ponto, que é muito largo, né? É. Então, e o que a gente estava falando do Lucas de De graça. Grassi. O que não dá para entender é que o Lucas de Grassi tá apanhando com o carro e o René Rast não. É isso que É. eu não entendo. Mas e aí tempo de carro? Quem tá mais neles? Ou é a mesma coisa? O René Rast começou no meio da temporada passada. O Lucas de Grassi está desde a primeira temporada na Audi. O carro da Entendeu? Audi não Aí, é o carro aí da é. Audi lá atrás. É um carro bem inferior. Ah, Mas piorou então. piorou. Não é o mesmo carro. Porque se você pegar nas 5 primeiras temporadas, o Lucas de Grassi sempre estava disputando o título. Na primeira ele foi vice, na segunda ele foi vice, e na terceira ele foi campeão. Na quarta e na quinta, Nossa. até a última temporada até a última rodada ele estava disputando o título. Agora nessas duas Aí últimas, complica. não sei o que aconteceu. E o René Rast está Então, tirando o resultado do carro. mas tá ficando tipo disparado, um vai para frente, outro fica lá embaixo, é isso? O Lucas de Grassi, eu vou pegar aqui como foi a classificação da qualificação. Pega os brasileiros, né? Os brasileiros e os 10 primeiros para não ficar muito cansativo, né? Não, é que eu ia pegar a qualificação, mas eu não estou achando aqui. Mas, por Hum. exemplo, aqui, qualificação, tá aqui. Eu vou te falar a posição do René Rast nessa última Certo. corrida, Para comparar, para para comparar. comparar com o. Mas assim, também tem um diferencial, tá? O René Rast foi 11º a 487 milésimos do primeiro colocado na Hum. qualificação. O Lucas foi 20º, não, 17º a 665 do primeiro colocado. É, uma distância, eu não sei, na Fórmula 1 seria grande, mas para aí eu não sei se é grande. É grande? Não, é minúsculo, é menos de um segundo. É, porque eu não sei, isso aí eu já não É sei a menos de um diferença. segundo. Então, a diferença é muito estreita. Porém, o René Hum. Rast em todas as corridas está se largando na frente do Lucas de Grassi. Então, Esse é o o problema problema. não é o carro. É algo com ele, no caso. Exatamente. Então, é muito estranho o que está acontecendo com. Deixa eu te perguntar que eu vi o comentário, então eu tenho que perguntar. Houve alguma mudança de posicionamento na classificação geral de corrida? Porque houve uma conversa de alguns pilotos que não pegaram tal coisa, aquela conversa lá, não pega tal coisa, não pega tal coisa, que ele perde posição, que é Sim, punido, tem alguma coisa aí? teve punição, sim, porque o Lucas de Grassi tinha chego em 11º e ele acabou pontuando de novo em 10º lugar, Entendeu? Por tá? causa da punição. Por causa de punição. Entendeu? E quem foi punido. Hum. Eu vou precisar pegar aqui. Aqui eu fui surpreendido porque o Lucas de Grassi acabou o coiso dele,
A energia dele, ele estava em nono, caiu para 11º. O próprio... Já não é a primeira vez, né? Sim. O próprio Robin Fries, que foi o segundo colocado na corrida, ele acabou a energia dele. E ele deu uma sorte que ele acabou na linha de chegada. Porque senão ele teria despencado. Então, mas eu vi a conversa que ele ia ser punido exatamente por isso, né? Que ele chegou no limite. Desculpa, o Robin Fries não. Desculpa, o Mitch Evans. Então, disse que ele ia ser punido, não foi. Não, o Mitch Evans ficou em 3º lugar normal. Então, beleza. Tá? A corrida, vamos falar um pouco da corrida, que eu achei de interessante logo na primeira volta. O local que eles usaram para ultrapassagem. A ultrapassagem que o Lucas de Grassi deu, que subiu de 17º para 14º, logo na primeira volta, eles usaram aquela curvona lá do Grande Hotel para fazer a ultrapassagem, que foi aonde o Stoffel Vandoorne bateu. Porque aquilo, né? O Vandoorne bateu. Hã? Bateu. O Stoffel Vandoorne bateu. Oxente. Que aquela curva lá embaixo, na hora que eles estão descendo para fazer aquela curva, ela é baixíssima de velocidade. Ali aquela pancadinha assim, encostar, não quebra nem bico. Então eles aproveitam, né? Porque o cara joga a hora que ele está descendo, ele vai fazer a curva, o cara, um dos dois tem que abrir. Quem abre, toma por dentro. É normal isso. Até na Fórmula 1 já teve tentativa. É que Fórmula 1 é mais sensível nessa posição, né? É mais sensível, o carro é maior. Exatamente. O espaço é bem pequeno para eles passarem ali, mas já teve até enrosco de fechar trânsito ali, né? Sim, verdade. Então, ali dá. O que eu achei muito estranho também, nessa daí foi legal, mas o que eu achei muito estranho foi na volta, quando o Nick De Vries estava subindo a subida lá para o cassino e bateu o carro. E em vez de eles tirarem o carro, porque o safety car ficou 3, 4 voltas em safety car, porque eles quiseram puxar o carro para sair por uma saída, em vez de pegar com o guincho. Eu não entendo essas coisas. Porque não? A Fórmula 1, eles têm guincho em todas aquelas Não, posições. e o guincho é o mesmo. O guincho é o mesmo. Você chegou a ver se tinha guincho? Eu vi o guincho. O guincho estava naquela curva para subir. Não, ali sempre tem um guincho. Mas aí vem aquela pergunta: esses carros elétricos podem ser mexidos com qualquer pessoa? Então, uma coisa que acontece em cima do Santo Antônio tem uma luz. Se aquela luz está vermelha, não pode tocar. Não pode tocar porque ele está energizado. Mesma coisa do Fórmula 1. Apareceu a luz verde, você pode tocar e acabou. Mas será que eles são treinados para isso? Só se não for. Exato. Não, eu acredito que não. Eu vou te falar. Infelizmente, eu já estive observando isso. Há meio amadorismo na Fórmula E, viu? Eu sinto isso às vezes também na Fórmula E. Que o pessoal, eles querem virar uma Fórmula 1, mas ainda falta muito. É caseiro, é bem caseiro o serviço deles. Dá para ver que é bem caseiro. Entendeu? É um serviço muito caseiro. Então, é só isso daí que eu achei meio... Porque você perdeu 4 voltas, 8 quilowatts. Resgatar um carro. Entendeu? E aí, no final, todo mundo ficou sem energia por conta desse safety car idiota. E outra coisa que eu ouvi que eles mudaram na regra, pelo menos dessa vez. Para não acontecer como aconteceu na primeira corrida da Espanha, mudou-se a regra. Quando entra um safety car nos últimos 5 minutos, não se desconta mais a bateria. Ah, tá. Que eu achava isso um absurdo. Não, eles mudaram, eles estão se adaptando a essa realidade. Então, por isso não houve a punição. Então, um cara que eu ouvi comentar sobre isso, achava que tinha essa punição. Mas o Jean-Eric Vergne, se o carro não sai faltando 6 minutos para acabar a corrida, ele tinha tomado a punição. Ele tinha tomado a punição. Então, é o que eu falo. Por isso que eu que não acompanho muito bem Fórmula E, tem coisa que eu não entendo. Não entendo.
o cara é obrigado a procurar o ponto para fazer da velocidade de ataque, então é meio complicadinho. Eles acabam fazendo regras que meio confusas e acabam confundindo muito quem está pela primeira vez assistindo a Fórmula E, né? Quem cai de paraquedas na Fórmula E fica meio perdido até pegar a mão dela, entendeu? Exatamente. Porque é totalmente diferente de tudo. Essa que é a realidade. É uma fórmula diferente, então acho que ela está tentando se adaptar, mas está na hora de crescer, porque a FIA comanda, né? Sim, sim. Tanto que o Jean Todt nesse final de semana não estava na Espanha, estava em Mônaco. Então, e aí? Não sei se ele foi para domingo para Espanha. Ele mora lá, né? Então, não, mas ele sempre tá nas corridas de Fórmula E para dar o prestígio que ela precisa, entendeu? Como é uma novidade, né? Isso, uma corrida nova, então eles estão dando isso. Porque na realidade o medo apesar que a Fórmula E hoje ela tem patrocinadores imensos no mundo. Aí tá entrando em montadoras grandes estão trabalhando aí também, né? O medo da Fórmula E é virar uma A1. Lembra da A1? Exatamente. Esse é o medo deles. Então, por isso que eles batem forte nessa coisa de estar lá o Jean Todt e sempre fazer um negócio diferenciado e tal. Nunca bater no mesmo horário, nem no mesmo dia. Sim. Para não há comparação, né? Também não houver atrapalha mais, uma não atrapalha a outra. E outra coisa que eu achei legal, que como na Fórmula 1, o único ponto de ultrapassagem depois do túnel. Aquele túnel lá sempre foi o ponto de ultrapassagem. Agora eu vi uma ultrapassagem, coisa mais linda do mundo. O cara segurou o carro ali, eu não sei, é o português lá, meu amigo. O Antônio Félix da Costa. Que Rapaz, ultrapassagem. não somente a ultrapassagem em si foi normal, como qualquer piloto. Sim. Mas o cara deu-lhe uma segurada no freio e no volante, não deixando o carro, e conseguiu ainda fazer a chicane perfeita, não comeu a chicane. E nem subiu na zebra da chicane, ele fez a chicane. Não, a ultrapassagem Foi precisa, sabe? Cirúrgica, foi uma ultrapassagem cirúrgica. Porque Mônaco é aquele negócio. A Mônaco, ele não deixa a pessoa errar, ele não permite o erro. Então, quando você tem um erro grotesco ou até instintivamente necessário, você se complica. Porque aquela subida a chicane do final do hotel, ele é muito alto. Ali quebra qualquer coisa embaixo. Se você subir naquilo, ele rala teu carro inteirinho por baixo. Então, ele foi muito preciso. E outra, o cara que estava do lado, você viu que ele tentou segurar. Não é que ele passou e o cara abriu. Não. O cara foi para cima, ele tentou fechar. É que o cara foi muito preciso. Eu até acredito que o cara que foi ultrapassado acreditou que ele ia passar reto e ele ia cortar ele. O Mitch Evans. O Mitch Evans estava em primeiro, ele achou que ele não ia segurar. E uma que era a última volta, ele podou na hora certa. Podou na hora certa. Ele pegou, tipo assim, ele induziu o cara a um erro e conseguiu fazer naquele erro uma bola ultrapassagem. Não é à toa que ele é o atual campeão do mundo, né? Ele é muito bom. Ali eu te falo para você, é um cara que encheu os olhos. A pilotagem nunca vi ele correr em corrida, se eu falar minto. Mas foi muito preciso e cirúrgico. Uma bela ultrapassagem. Não, eu já tinha ouvido falar no Antônio Félix da Costa anteriormente, mas assim, nunca tinha acompanhado até eu ver ele na Fórmula E. Mas olha, é um belo piloto. Ele é muito elogiado, né? E a equipe é muito boa, a equipe é espetacular. A Tech Cheetah é uma das melhores hoje, rivaliza com a Mercedes. E não tem por onde atirar, né? E é assim. É para fazer. Então vamos lá para fazer o fechamento desse bloco. Então ficou da seguinte forma, depois de punições e tudo mais. Primeiro, o português voador. Muito bom, merece. Tá? Que ele fez a
A pole também, ou seja, além dos 25, ele levou mais os 3 da pole position. Pelo piloto, ainda tá saindo, largou de que posição, você sabe? Ele largou na pole. Então ele perdeu a pole, é isso. Ele Perdeu o primeiro lugar. Ele perdeu o primeiro lugar para o Mitch Evans e recuperou na última volta. Então, beleza. Ele se recuperou durante a corrida. Exatamente. Muito bom. Robin Fries foi o segundo, que também largou em segundo. Ele foi em segundo e largou e acabou em segundo. Isso. Não, peraí. É isso mesmo. Robin Fries, isso. O Mitch Evans largou em terceiro e chegou em terceiro. Certo. O Jerick Verne fez a volta mais rápida, largou em quarto e chegou em quarto. Ele foi óbvio no caso, vai. É que assim, durante a corrida subiram, Sobe, desceram, desce, tal, volta, sim, normal. mas qualquer corrida desse. Isso. Porque eles colam muito um no outro, então a mudança é muito rápida. E não tem efeito downforce nenhum. Downforce, então é um carro que dá para... Fácil de fazer isso. Exatamente. Maximiliano e Gunter em quinto, que também largou em quinto. O Oliver Holland, da Nissan, sexto, largou em sexto. Aí vem um cara que veio lá de trás, Sam Bird. Esse cara é muito bom. Eu já ouvi falar dele, não me é estranho esse nome também não, mas vamos embora. Ele largou em 16º e acabou em sétimo. Ou seja, foi brigando lá atrás para chegar. Foi brigando. O Cassidy largou em sétimo, terminou em oitavo. O Alexander Lin, nono. E mais um que veio lá de trás, o Lucas de Grassi, largou em 17º e acabou em 10º. Uhum. Pelo menos isso, né? E o outro brasileiro, o Sérgio Sete Câmara, largou em 23º e acabou em 15º. Beleza. Aquilo lá. Ele largou em 23º porque teve uma batida no treino classificatório. 3 primeiros foi classificação geral. Robin Fries em primeiro com 62 pontos. O Nick De Vries, que já não pontua faz 2 corridas, está em segundo. Continua segundo. Com 57. E o Mitch Evans subiu, já está em terceiro lugar com 54, com o português voador em quarto com 52. Então, beleza. Quanto que tá o terceiro para o segundo aí? Repete. Para o quarto? Vamos lá. O primeiro 62, segundo 57, terceiro 54 e o quarto 52. 10 pontos de diferença. Ou seja, e a primeira pontuação mesmo da Fórmula 1, né? De 1 a 10, né? 25 tal, os 10 primeiros. Aí a única coisa que tem mais, a volta rápida normal. Aí tem a Super Pole, que dão 3 pontos. Certo. E o melhor colocado da pré-classificação leva mais 1 ponto. Ou seja, o português tem tudo para puxar mais um título aí. Olha, se bobear, vai mais ele. Português vem babando, porque é um dos melhores carros. Vamos ver como que a Mercedes vai responder. E aquele outro que você falou, Sam Bird aí também, né? Também tem... o Sam Bird tá um pouquinho mais para trás, ele tá em quinto. Mas também tem chance. Tem chance. O Mundial de construtores, primeiro Mercedes com 105, segundo Jaguar com 103 e terceiro a Tectita com 98. Alguma coisa parecido com um tipo de corrida que eu já ouvi falar, né? Mercedes em primeiro? Estranho, hein? Eu tô achando curioso. Eu tô achando que se a Mercedes correr de rolimã, ela fica em primeiro também, não sei. Depois a gente vai falar sobre isso. Eu não considero, eu não gosto de falar de montadoras, mas tem montadoras que se merecem respeito. Bom, lembrando que a próxima corrida agora é só 19 e 20 de junho, no circuito de Puebla, no México. Então beleza. Tem uma boa distância agora. E mês que vem a gente vai voltar a falar sobre, como você diz, a fórmula enceradeira. Você viu que eu não comentei 1 minuto da Electrolux, eu fiquei quieto dessa vez.
Não, mas eu vou Então, te falar, de tudo que eu vejo de Fórmula E, eu acho muito estranho mesmo o carro. Mas essa pilotagem da Costa foi de parar para ficar olhando, viu? Se eu te falar que valeu a pena. olha, eu te falo, é porque infelizmente a Fórmula E estava só na TV fechada, graças a Deus a cultura está passando esse ano, Tomara então que tá consiga segurar, popularizando, né? Tomara que entendeu? consiga segurar. Porque assim, o que eu gosto da Fórmula E é que você vê ultrapassagem, não tem, tem que abrir, Não, por mais não. que tenha os 4 minutos de mais velocidade, mas você vê briga. Que Sim, nem. A gente vai comentar daqui a pouco de Barcelona, que pelo amor de Deus, eu só não dormi porque eu gosto de Fórmula 1. sim. Mas, É complicado. Mas vamos chegar lá. Nós já chega nessa história. mas beleza, terminamos Fechamos? aqui de Fórmula E. Vamos falar de Fórmula 3, que foi a corrida mais legal do final de semana. Nosso amigo Collet, que fez umas picaretagens, mas foi bem. Teve umas ratinhas dele que eu sei, mas tá bom, vamos embora. Então, beleza, a gente já volta aí para falar de Fórmula 3, beleza? Até mais.